Sim, graças a Deus. Saudar a todos os santos em nome de Jesus. Vamos dar a continuidade ao nosso estudo no livro de Éfeso, essa sequência que estamos seguindo desde o capítulo 1 de Éfesos. Agora estamos no capítulo 4. Neste capítulo só veremos os versículos 1 a 6, portanto, capítulo 4, livro de Éfesos, capítulo 4, 1 a 6. Diz a palavra de Deus. Há um subtítulo que diz Unidade da Fé. Unidade da Fé, e esse é o nosso título, o tema. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente o corpo e um Espírito, como também foi chamado numa só esperança da vossa vocação. 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esta é a palavra de Deus. Como tínhamos visto no capítulo 3, este livro em particular está a trazer virtudes cristãs fundamentais para o crescimento espiritual e realmente o crescimento individual do crente e coletivo. Então é abrangado neste livro de Éfesos. Paulo trata esses assuntos e são assuntos fundamentais para a igreja. A própria carta é muito fundamental para a igreja. Começa aqui com uma exortação. Diz ele, Paulo, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Paulo está exortando o crente aqui a andar de modo digno da vocação em que foi chamado. Portanto, ele, Paulo, já se identificou várias vezes em muitas cartas como prisioneiro do Senhor. Ele liga Paulo a sua chamada, relaciona a sua chamada com a forma como Paulo foi separado para a obra do Senhor. Então, ele nunca em nenhum momento Paulo se vangloriou pela sua vocação. Temos tantos homens agora que são chamados, e acho isso muito importante, porque foram chamados pelo Senhor, são servos do Senhor. Até alguns desobedecem aquilo que são as regras, leis de certos países, porque são chamados por Deus. E, na verdade, Paulo aqui, humildemente, ele se apresenta como prisioneiro no Senhor. Prisioneiro no Senhor. Ele foi vocacionado para o ministério dos gentios, se considera prisioneiro. Seria justo e sábio se cada crente se considerasse prisioneiro do Senhor. Tipo, especificamente, aqueles que têm uma chamada específica de Deus. Prisioneiros do Senhor não se consideram senhores, mas prisioneiros, portanto, ou melhor, servos. A palavra usada em grego é doulos, servo, aqueles que servem, não como aqueles que são servidos. Nós não somos senhores, somos simplesmente servos. E a exortação de Paulo era que para que o servo ou o cristão andasse do modo digno da vocação em que fomos chamados. Portanto, Paulo reconhece que para servir a Cristo é necessário um chamado. Já falei várias vezes, há várias pessoas em alguns encontros, que o cristianismo é uma vocação. Então, não é uma posição, é uma vocação. Portanto, aquele que é vocacionado, ele reconhece a pessoa que lhe vocacionou, quem convocou para a missão. Então, reconhece, humilha-se, portanto, é muito possível. Já vê isso no versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Portanto, humildade, o estado de ser humilde. Humildade não é uma pessoa humilde não é um babaca, um parado, um sem rumo, mas uma pessoa humilde é uma pessoa que simplesmente assume ser aquilo que é perante as circunstâncias. Portanto, não aceita ser aquilo que não é. Portanto, não é
Uma pessoa humilde não é além daquilo que é. Uma pessoa humilde é uma pessoa humilde. Humilde é uma pessoa humilde, o estado de ser humilde, não é? Mas concedida aqui pela própria graça de Deus na conversão. Mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Portanto, mansidão, está de ser manso, como uma ovelha que não abre a boca perante os seus tosquiadores. Não abre a boca. Jesus foi manso, mesmo na hora da morte, foi como uma ovelha que não abre a boca. Portanto, isto é um grau, é um estágio da mansidão. Da mansidão. Ele foi tão manso, ele justamente sabia Jesus qual era a missão dele quando veio morrer por nós. Então foi manso, com longanimidade. Longanimidade, o estado de ser longano, Deus é longano. Nós temos muitas situações de pessoas que vivem em pecado ou mesmo alienados de Deus, mas Deus não mata aquelas pessoas, não destrói aquelas pessoas. Então, esse estado de Deus, tolerar aquela vida que leva aquelas pessoas até um determinado ponto, chama-se longanimidade. Não é simples tolerância, é tolerar tanto com amor. Não é simples tolerância, é tolerar com amor. Longanimidade é tolerar com amor. É muito bom isto. Se não fosse a longanimidade de Deus, então nós todos seríamos consumidos, porque o homem realmente herdou a natureza pecaminosa, e essa natureza coloca de tempo em tempo o homem em contrapé. O homem peca porque é pecador, então herdou a natureza pecaminosa. A longanimidade de Deus nos vale tanto, porque é pela esta longanimidade que nós subsistimos até agora pela graça em Cristo Jesus. Então, Deus é longano. Então, o irmão cristão é convocado a ser longano perante circunstâncias complicadas, ser longano, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. Perante esta situação, eu queria que voltássemos ao livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, aqui, talvez começando mesmo no versículo 4, ver a característica do amor que Deus está aqui a referir. Não é qualquer amor, não é um amor humano, é o amor infinito de Deus, não é designado pela palavra agape. Então, esta é uma palavra muito importante. Este amor de Deus tem uma aplicabilidade diferente do amor comum, não é? Diz aqui o número 4. O amor é paciente. Estou a ler 1 Coríntios 13, versículo 4. Descreve este tipo de amor que fala Paulo. O amor é paciente, benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Agora o 7 diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Diz Paulo, suportai-vos. Aqui vamos voltar ao livro de Efésios 4, versículo 2. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportar-vos uns aos outros em amor. Aqui em 1 Coríntios 13, versículo 7 diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor suporta. Então, este suportar que Paulo falou aqui, suportando-vos uns aos outros em amor, é o que faz com que o corpo de Cristo seja coeso. Nós suportamos nossos irmãos não porque fazem bem, são bondosos para conosco, suportamos com amor. Esse amor, eu disse que descreve-se como ágape, o amor infinito, o amor incondicional. Ela não depende das boas coisas que a outra parte fez para mim, não, ela é incondicional. Então, nós nos suportamos dentro do corpo de Cristo em amor. Tem que deixar claro isso, em amor. Em amor. Se alguém
pode fazer muitas coisas. Aqui mesmo no 1 Coríntios capítulo 13, diz no início, no versículo 1, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. Então está-se a falar desse amor ágape que é necessário. É ela que nos ajuda a aproximar os nossos irmãos de nós e nós juntos vamos a Deus. O número 3 diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no veículo da paz. A unidade do Espírito no veículo da paz. Esses dois dados são bem, andam juntos. A unidade do Espírito, ela é conduzida pelo veículo da paz. Portanto, a finalidade da unidade do Espírito é para também promover paz dentro dos irmãos. Não podemos falar desta unidade do Espírito sem paz. Se nós congregamos muito e estamos juntos no mesmo lugar, mas não temos, queremos fazer uma unidade, mas sem paz, nós não teremos uma unidade perfeita. Na verdade, diz Paulo para nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Portanto, a Bíblia, em outro lugar, diz que maldito o homem que divide amigos, ou separa amigos. Maldito o homem. Então, essa é uma maldição, separar amigos. Então, a perspectiva de Deus aqui é que nós, diligentemente, preservarmos a unidade do Espírito no veículo da paz. O número 4 diz, há somente, portanto, continua a falar desta unidade da fé, há somente um corpo, não é? Corpo de Cristo, e um Espírito, como também foi chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um corpo. Quando falamos do corpo, lembramos da eclésia, a igreja. Aqueles foram chamados por Cristo para formar o corpo de Cristo, como igreja, não é? Em Cristo. Aqui o segredinho do corpo. Diz aqui, há um só corpo. É um mistério aqui profundo. Um corpo. Nós temos a igreja local. Eu vou só dizer isso muito rápido, por causa do tempo. Nós temos a igreja local. A igreja local congregam as pessoas que estiverem perto dessa localidade. É um corpo visível de Cristo. Mas temos a igreja invisível, que são todos aqueles que até nem conhecemos, que não vemos, que estão conectados a Cristo pela fé. Então, fora da igreja local, a igreja local é um corpo de Cristo identificado, localizado num determinado lugar, mas o corpo universal, o corpo místico de Cristo é universal. Temos o corpo local, que é visível, não é? É local, mas temos o corpo místico, é invisível, é universal. Portanto, mesmo no tempo, agora estamos a passar esse momento da coronavírus, estamos confinados, mas a igreja não está fechada, porque o corpo místico de Cristo é universal, ela está a atuar em qualquer canto do mundo, em qualquer lugar, em qualquer esquina, onde o irmão está a orar em sua casa, numa esquina, está a lembrar-se de Deus, estás conectado pela fé a Cristo, você faz parte desse corpo místico de Cristo. Muitas vezes nós conseguimos identificar o corpo local de Cristo, que é o povo que reúne num prédio, num determinado lugar. Conseguimos localizar esta família. É uma família localizável. Mas nós dificilmente podemos localizar ou reconhecer a Igreja Universal e invisível, portanto, o corpo místico de Cristo, porque essas pessoas nós não conhecemos. Unicamente quem conhece dessas pessoas é o Pai e o prezado Espírito Santo. É o Pai que conhece. Nós não conhecemos.
Nós conhecemos nossos irmãos tão próximos de nós na nossa igreja local. Conhecemos o irmão fulano, cicrano, dentro da igreja local. Mas o corpo de Cristo, independentemente da igreja local, tem a parte mística da coisa, que é o lado mais vasto do corpo de Cristo. Esse é invisível. Então, é invisível. Então, fala aqui o Paulo de que há somente um corpo. Todos os membros das igrejas locais fazem, nas igrejas locais, existem alguns que fazem parte do corpo de Cristo, existem outros que não fazem parte, são simplesmente acompanhantes, que vão para lá, mas não estão conectados no verdadeiro corpo místico de Cristo. Quer dizer que a igreja local, a maior parte dos membros da igreja local, devem, consequentemente, estar conectados ao corpo místico de Cristo. Assim é que essas pessoas têm a garantia de serem salvos no futuro mais próximo agora. Se está só a pertencer à igreja local e não pertence ao corpo místico de Cristo, pode ser que fique mesmo no arrebatamento. Neste tempo que vem, esperamos. A igreja agora está à espera do arrebatamento. Mas quem serão arrebatados? São as pessoas que, independentemente de fazerem parte do corpo local, também fazem parte do corpo místico de Cristo. Esses podem ouvir o som da trombeta e vão subir quando a trombeta soar. Há somente um corpo. E depois diz que há um espírito com maiúscula. As Bíblias bem organizadas têm com a letra maiúscula, pelo menos essa da Almeida tem a palavra espírito com a letra maiúscula. Um só espírito, o espírito da verdade. O espírito da verdade que foi prometido ser derramado, diz Jesus, quando falava no livro de João, pode ser capítulo 16, ele está a explicar que se eu não for, o Consolador não virá. Está a falar o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Se Cristo não subir, então esse Espírito não desceria. Então há um Espírito, não são vários Espíritos, há muitos Espíritos, mas o Espírito da verdade é só um Espírito. É esse Espírito que sela o cristão. É esse Espírito que sela o cristão em Deus. Então, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. A esperança da verdadeira vocação é uma só. Eu lembro daquele episódio em Mateus 20, daqueles homens que foram convocados para uma jornada de trabalho, mas foram prometidos só um denário. Então, tanto os que foram convocados na primeira hora, na segunda, na terceira hora, ambos no fim das contas receberam um denário, porque era este o compromisso que o seu Senhor tinha feito. Então, realmente, fomos chamados só, numa só esperança da vocação. Ninguém foi chamado por Cristo para ser que não foi prometido a vida eterna. Então, todos foram prometidos a vida eterna. Nós receberemos a vida eterna em Cristo Jesus. É este denário que vamos receber todo o tempo. Então, a esperança daqueles que creem em Cristo tem que ser uma. Muita gente pensa que se vão a Cristo é para ter casa, carro, uma vida boa. A esperança da nossa vocação é que nós seremos poupados da morte eterna. Seremos definitivamente salvos, seremos parte do povo santo de Deus. Faremos parte desta grande congregação dos santos que o Senhor, que faz parte da glória do Senhor no futuro. Realmente, essa é a esperança da nossa vocação. Não temos uma outra esperança. Jesus não prometeu uns uma coisa mais do que os outros. Ele prometeu uma mesma coisa, que é a vida eterna. Que é a vida eterna. Número 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Na íntegra, há um só Senhor. O Senhor dos cristãos é Jesus Cristo. Um só Senhor. Não temos muitos senhores. Existem vários senhores. Mas para o cristianismo só há um só Senhor. Estamos a falar do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. É só um Senhor. Ele que merece o nome Senhor. O nome que é usado no Antigo Testamento é Yahweh.
Noé quer dizer Senhor. Só temos um Senhor, que é Jesus Cristo. É um só Senhor, não esqueça, é um só Senhor, uma só fé, uma só fé. A fé vítica verdadeira é uma só. Nós não temos várias fés. As pessoas estão a frequentar muitas coisas, têm várias fés, vários tipos de fé, mas a fé salvífica, a fé curadora, a fé que proporciona salvação aos crentes é uma só. A fé abraâmica, a fé que aplicou. Paulo resolveu um capítulo 4 de Romanos só para falar da justificação pela fé, desse tipo de fé. É um tipo de fé, é uma só fé. Temos várias fés. Se você crer de uma maneira não adequada a Jesus Cristo, na prática pode não estar a crer, porque a fé é uma só. É a fé típica de Abraão. Abraão creu e foi tido como justo. E no livro de Romanos 4, Paulo trata esse assunto de justificação pela fé, ou justificação através da fé. É uma só fé, não há várias fés. Um só batismo, é um só batismo legítimo. Tenho falado para muita gente que, olha, há muitos batismos por aspersão, por imersão e outros batismos, vários batismos. Mas o verdadeiro batismo é um só. É o batismo de arrependimento que nós recebemos para nos entregar, fazermos parte do corpo de Cristo. Há um só batismo. Há um só batismo legítima, que legitima o batizado como filho de Deus. Há um só batismo. Mas existem vários batismos. Mas o batismo legal é um só. É aquele que somos batizados quando aceitamos Jesus para sermos feitos filhos de Deus. Mas a todos quando receber, desde a virtude de serem chamados filhos de Deus. Se logo recebeste Cristo, tem que descer as águas batismais. Este tipo de batismo é um só. Mesmo o batismo espiritual tem só uma unidade, uma forma de se manifestar. É um só batismo, não são vários batismos. Nem temos os 6, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus Pai é um só. Temos a unidade de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Estes três são um. Portanto, Deus que nós adoramos é triuno. Então, o Deus que nós adoramos é triuno. Portanto, são três em um, não, um em três, ou três em um. É um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E costumo também explicar, e é verdade que estes três elementos da Santíssima Trindade também partilham ou compartilham os mesmos atributos divinos. Então, quando Paulo diz que há um só Deus, está a falar do Deus Yahweh, o Deus principal Deus, Deus Yahweh. O Deus Yahweh é uno e triuno. Esses três elementos da Santíssima Trindade partilham os mesmos atributos divinos. Podemos dizer que o Filho é Deus e o Espírito é Deus. E nós encontramos através de toda a Bíblia, é melhor ver em toda a Bíblia, através de toda a Bíblia, essa deidade em cada um dos elementos da Santíssima Trindade. Então, esta é a unidade da fé que Deus descreveu aqui, mostrando que existe só, primeiramente, um corpo, e depois temos também, os cristãos foram chamados, só tem uma esperança da vocação, portanto, fomos chamados numa só esperança da vocação, e há também no senhorio um Senhor, também uma só fé, não é disso? A fé vítica, e um só batismo, o batismo legal, não é, que nos conecta a Deus, um só Deus, o Pai. Então eu disse que este é o Yahweh, é o Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, que creem neste caso. Todos aqueles que creem, então o Deus Pai está lá também com eles. Então esta forma tira afasta a confusão de tantas pessoas pensar que
talvez há vários deuses. Como há várias crenças, há vários temas de religiosos, há várias setas, há vários dirigentes sectários, há vários também dirigentes religiosos que apontam para diferentes deuses, porque também nem todos compreendem, nem todos creem, nem todos aceitaram, nem todos foram preparados para compreender isto. Então, realmente, está a aparentar para certas pessoas que há muitos deuses, mas há um só Deus, há um só Senhor, há uma só fé, há um só corpo. E Paulo está a falar com muita profundidade esse assunto. Depois, a partir de 7 até 16, próxima sessão, vamos falar do ministério de serviço para os santos. Nós vamos falar desses assuntos, esse é um assunto muito fundamental. Mas hoje, neste nosso vídeo, tratamos da unidade da fé. Eu estou a dizer para todos que o tempo nunca é suficiente para tratarmos com detalhe tudo, mas nós vamos colocar as coisas básicas e fundamentais para o conhecimento do irmão que está me assistindo, de onde que está me assistir, não importa, mas que tenha a noção desta escultura de Paulo. Paulo está a mostrar a unidade aqui, não a divisão. Existem muitas complicações quando o corpo é dividido. O corpo de Cristo, quando se divide, já não faz parte de uma unidade. Mas realmente, quando lemos com muita profundidade, há de ver que estas pessoas que creem em Cristo e compreendem esta matéria da Bíblia com profundidade, eles sabem que só existe um corpo verdadeiro, uma esperança da nossa vocação, uma fé, um Senhor e um Deus Pai. Não existe tantas coisas, mas só a Bíblia explica isto. Outros livros que defendem outro tipo de fé, outras fontes da inspiração religiosa fora da Bíblia, têm os seus dados diferentes, mas a Bíblia mostra que só existe uma só fé, um só Senhor, um só Deus Pai, e fomos chamados, um só corpo, que foi chamado para uma só esperança. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó nos conceda graça e misericórdia, compreenda esta matéria e não fica embaraçado, não fica confuso por causa das informações que vêm dos lados de fora, a mostrar no cristianismo que não tem esta substância da profundidade espiritual. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, agora e para toda a eternidade em Cristo Jesus, Senhor. Amém.